Alena veio ao mundo em um daqueles raros dias de maio em que a natureza, como se quisesse testar a resistência da terra, desabou sobre ela granizo, neve e sol, tudo ao mesmo tempo. A parteira que a recebeu ao nascer chamava aquele dia de presságio. A menina chegou com a primeira tempestade da primavera, enquanto a vida de sua mãe se apagava nos últimos trovões que ecoavam no céu. Não conseguimos salvá-la, foi tudo que o pai, arrasado pela dor, conseguiu dizer, apertando contra o peito o pequeno embrulho que era sua filha recém-nascida. Petróleo Ivanovitch, homem de poucas palavras, com mãos grossas e rachadas pelo trabalho árduo, mas com um olhar que transbordava ternura, embora se esforçasse para esconder isso da filha, criou Alena sozinho. Ele passava semanas na estrada transportando cargas pelo país inteiro. Sempre que voltava, trazia pequenos presentes das cidades por onde passava. Um apito de barro de Voloda, uma matriosca de Sergiev Posad, um broche de âmbar de Kaliningrado. Esses tesouros Alena guardava em uma velha lata de biscoitos, revirando-os nas noites solitárias em que o pai partia novamente. Tudo mudou quando ela completou 8 anos. Dessa vez, além do presente, um pingente de cristal em forma de floco de neve, o pai trouxe uma notícia. Alenushka conhecia uma mulher muito boa. Ela será sua mãe. Galina Mikhailovna entrou em suas vidas acompanhada de seus 2 filhos, Dmitri, de 12 anos, e Svetlana, de 10. Nos primeiros meses, Alena vivia como que em um sonho. Finalmente tinha uma família de verdade, com mãe, irmão e irmã. A madrasta ensinou-a a trançar os cabelos, preparar almôndegas e assar charlotte. À noite, quando o pai saía em viagem, todos se reuniam para jogar bingo ou assistir a documentários sobre animais. O conto de fadas terminou quando mais um filho chegou à casa. Kolya, seu meio-irmão, nasceu em uma fria manhã de fevereiro. Com ele, Galina Mikhailovna pareceu esquecer que Alena existia. Todas as suas atenções se voltaram para o bebê e para seus próprios filhos, enquanto para Alena sobraram apenas obrigações. O que está fazendo aí parada? Esbravejava a madrasta ao entrar em casa. Kolya não tomou banho, a louça está suja, os deveres de Setia não foram revisados. Algo dentro dela se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Mas Alena não chorou. Pegou o irmão no colo e o levou para o banho. Depois, corrigiu as lições de Svetlana, lavou a louça e lavou as fraldas. Assim viveu, dividida entre a escola e as tarefas domésticas, entre sonhos e uma realidade dura. O pai aparecia cada vez menos em casa. Quando chegava, Galina se transformava, tornava-se carinhosa, atenciosa, chegando a afagar a cabeça de Alena na frente dele. Mas a menina permanecia em silêncio. De que adiantaria falar, se suas palavras se dissipariam no ar assim que a porta se fechasse atrás do pai? A escola era seu refúgio. Lá por algumas horas conseguia esquecer as fraldas, os gritos da madrasta e a geladeira sempre vazia. Suas aulas favoritas eram as de literatura. A professora Vera Pavlovna frequentemente a deixava ficar após o término das aulas para ler livros de sua biblioteca pessoal. Nesses livros há mundos inteiros, Alenushka, dizia ela. E você, com sua inteligência, enxerga o que muitos não veem. Um dia, Vera Pavlovna a flagrou organizando brincadeiras para crianças menores no pátio da escola. Olho para você e penso, aqui cresce uma verdadeira educadora, comentou a professora. Como você lida com as crianças com tanta naturalidade? Fico admirada. Estou acostumada, respondeu Alena, lembrando das longas horas cuidando de Kolya. Aquela conversa plantou nela o sonho de se tornar professora. Talvez porque com as crianças tudo fosse mais simples. Elas não fingiam, não mentiam, amavam de forma sincera e sem reservas. Alena concluiu o ensino médio com medalha de prata. A de ouro escapou por causa de uma nota 4 em educação física. No dia da formatura, subiu ao palco com um vestido reformado a partir de um antigo sarong de sua mãe e olhou para a plateia, onde seu pai não estava. Ele mais uma vez estava em viagem, mas ela não guardava rancor. Sabia que era por ela que ele enfrentava aquelas estradas, trazendo dinheiro que Galina distribuía como bem entendia. Como foi parar nesse curso de pedagogia? Bufou a madrasta ao ver os resultados do vestibular. Não tem futuro, nem dinheiro. Devia ter seguido meu conselho e ido para a contabilidade. Mas Alena já havia feito sua escolha. O colégio pedagógico ficava a 1 hora de distância de sua cidade. Decidida a morar mais perto, encontrou um anúncio na parada de ônibus que a levou até a casa de Maria Ivanovna, uma professora aposentada que alugava um canto em seu apartamento de 2 quartos. Entre minha filha, cumprimentou a senhora. O quartinho é pequeno, mas arejado. E estudar é a melhor coisa que você poderia fazer. Eu mesma passei a vida ensinando crianças. Aquele espaço modesto, com papel de parede amarelado e uma cama que rangia,
tornou-se seu primeiro lar de verdade. À noite, ela e Maria Ivanovna tomavam chá com geleia e conversavam sobre livros, crianças e a vida. Às vezes, a anfitriã tirava um velho álbum de fotos e contava histórias de seus ex-alunos. Você tem um dom com as crianças, a Lenuska dizia, observando como a jovem lidava com os pequenos do bairro. Isso é um presente que poucos têm. Os estudos vinham com facilidade, mas o dinheiro era escasso. A bolsa mal cobria parte do aluguel, e pedir ao pai estava fora de questão, sabia que isso significaria implorar a madrasta. Por isso começou a trabalhar. Primeiro como babá para os vizinhos de Maria Ivanovna, depois em um acampamento infantil no Centro Cultural e mais tarde, dando aulas particulares para alunos com dificuldades. Você não se cansa? Perguntava Maria Ivanovna, vendo a Lena chegar tarde da noite, exausta. Não é trabalho, respondia ela, sorrindo. É felicidade. Recebeu o diploma de educadora com louvor no verão de 2014. No outono já estava à porta do Centro Municipal de Educação Infantil número 47, um prédio antigo com paredes descascadas e janelas de plástico que não fechavam direito. A diretora, uma mulher robusta de olhar cansado, a examinou com atenção. Não tem experiência, mas tem vontade de sobra. Vamos tentar. Sua turma será a intermediária com 22 crianças. Sua antecessora, Nina Vasilevna, está de licença há 3 semanas, então você começará sozinha. Na véspera do primeiro dia, a Lena passou a noite em claro, preparando atividades, revisando rotinas e imaginando como se apresentaria às crianças. Ao entrar na sala pela manhã, viu 22 pares de olhos curiosos, desconfiados, avaliando-a. Bom dia, criançada, disse. Meu nome é Alena Petrovna, e estou muito feliz em conhecer vocês. Cadê a Nina Vasilevna? Perguntou um menino ruivo, com o joelho ralado. Ela está doente, respondeu Alena, mas logo voltará. Enquanto isso, que tal a gente se tornar amigos? Topam? Até a hora do almoço, já brincavam de o mar está revolto, e na hora de dormir, ela lia para eles o conto do pescador e do peixinho, imitando as vozes do velho, da velha e do peixe mágico. As crianças ouviram em silêncio absoluto, pedindo mais histórias ao final. Nossa, que coisa! Comentou a auxiliar, ajudando a deitar os pequenos. Primeiro dia, e eles já a tratam como se fosse da família. Com a Nina Vasilevna, isso nunca aconteceu. 3 anos passaram como um sopro. A Lena continuava no centro de educação, dando aulas particulares e trabalhando como babá nas horas vagas. O dinheiro, no entanto, continuava curto. Os aluguéis subiam a cada mês, enquanto o salário de educador infantil permanecia irrisório, um valor que mal dava para pagar as contas básicas. Foi quando Zóia, uma amiga de longa data, apareceu com uma proposta: dividir um quarto alugado. Chega de você se espremer na casa da vovó Bósia ou do Vanchik, disse ela, usando o apelido carinhoso que dera à idosa. Já está na hora de pensar em você. Somos jovens, temos que aproveitar a vida. Quem sabe até arrumamos um romance de verdade. Romance. A palavra soava estranha aos ouvidos de Alena. Não que faltassem pretendentes, havia os estudantes do Instituto Técnico vizinho que flertavam nos fins de semana. O filho da dona da mercearia, que sempre lhe oferecia descontos com um sorriso tímido, até um pai solteiro, cujo filho frequentava seu grupo no centro infantil. Mas nada parecia encaixar. Ora faltava tempo, ora a faísca simples não acendia, ora o homem revelava-se imaturo para algo sério. Você precisa de uma família, repetia Maria Ivanovna nas despedidas, com aquele tom entre maternal e profético. Um marido que cuide de você, filhos. Com esse seu coração sensível não dá para ficar sozinha. À noite, depois de deitar as crianças alheias e voltar para o quarto alugado, Alena muitas vezes ficava parada à janela, observando as estrelas esparsas através da névoa urbana. Em certos momentos, julgava ouvir a voz da mãe, aquela que nunca conhecera. Tudo vai dar certo, minha filha. Sua felicidade já está a caminho. E ela acreditava. Acreditava com uma fé pura e profunda, daquelas que só nascem em quem já provou a solidão. Sua primavera, sua vida de verdade, estava ali bem perto. Bastava esperar. A primavera de 2018 chegou caprichosa. O sol de março, brincando com a terra ainda endurecida pelo inverno, ora aquecia com generosidade, ora se escondia atrás de nuvens pesadas. No jardim de infância número 47, o sistema de aquecimento, que já funcionava com falhas, resolveu dar o golpe final. As baterias da sala intermediária esfriaram de vez, enquanto no dormitório o calor era tão sufocante que era preciso abrir as janelas mesmo nos dias gelados. Chamamos um técnico, avisou a diretora, espiando pela porta do grupo de Alena. Ele deve chegar depois da soneca. Prometeu vir hoje.
Quando o homem apareceu com uma caixa de ferramentas, Alena tentava, sozinha, empurrar um armário pesado cheio de brinquedos para liberar o acesso ao radiador. Moça, uma garota frágil como você não pode carregar peso assim, veio uma voz grave e levemente rouca às suas costas. Deixe que eu ajudo. Ela se virou e se deparou com um par de olhos castanhos brilhantes, cheios de um humor contagiante. Seu dono, alto, de ombros largos, com cabelos claros escapando de uma gorra de trabalho, sorria de um jeito tão sincero que Alena não pôde evitar retribuir. Sou Roman, apresentou-se ele, deslocando o armário com um esforço que parecia mínimo. O pessoal da manutenção me mandou. Dizem que aqui ora faz um calor dos infernos, ora congela. Alena Petrovna, respondeu ela, sentindo as bochechas queimar sem motivo aparente. Educadora do grupo intermediário. É verdade sobre as baterias. As crianças estão passando frio. Roman trabalhou com agilidade e precisão. Suas mãos calejadas mexiam nas válvulas, trocavam vedantes e batiam nos canos com uma segurança que fascinou Alena. Havia algo reconfortante naquela tarefa masculina, tão concreta e sólida, justamente o que faltava em sua vida, feita de incertezas e sonhos adiados. O problema está no regulador, explicou ele, guardando as ferramentas. Mas se fosse você, falaria com a diretora para trocar todo o encanamento. Essa tubulação é velha, remendar não adianta. Obrigada, disse Alena, grata. Você salvou nosso grupo. Agora os pequenos vão dormir sem congelar. Sempre um prazer ajudar uma moça bonita, piscou Roman, mas logo acrescentou, sério. Posso ligar para você mais tarde? Só para checar se o aquecimento está funcionando direito. Naquela mesma noite, eles caminhavam pelo parque, conversando como se conhecessem há anos. Roman falou de seu trabalho na empresa de manutenção, dos bicos que fazia para complementar a renda, do sonho de abrir uma oficina própria. Sabe, eu também cresci sem mãe, confessou, quando Alena tocou no assunto. Me criaram a avó e o avô, meu pai se perdeu no álcool. Então entendo como é. Descobriram-se surpreendentemente parecidos. Dois adultos antes da hora, acostumados a depender apenas de si mesmos, que valorizavam as pequenas alegrias, um café quente, um pôr do sol, uma risada sem motivo. Ao deixá-la no prédio, Alena sentiu-se como a protagonista de um daqueles romances que lia às crianças, onde, após longas provações, finalmente chega ao final feliz. Amanhã à noite, cinema? Perguntou Roman, já se despedindo. Amanhã à noite, cinema, repetiu ela, enquanto algo quente e leve desabrochava dentro dela, como a primeira flor da primavera. Katenka nasceu em 20 de dezembro de 2019. Pequena, com um leve penugem de cabelos castanhos e olhos idênticos aos do pai. Roman chegou à maternidade com um enorme buquê de margaridas e um maço de balões coloridos. É uma menina, nasceu nossa menina, gritava ele pelo corredor do hospital, sem se importar com as lágrimas de felicidade que escorriam pelo rosto. Já a vi, ela é perfeita. Naquele dia tiraram sua primeira foto em família. Alena, exausta mas radiante, com Katenka envolta em um cobertor rosa nos braços, e Roman, iluminado de orgulho, abraçando as duas. A imagem foi emoldurada e colocada na mesinha de cabeceira, para que Alena a visse toda manhã ao acordar. Os primeiros meses de vida da pequena Kati passaram como um doce nevoeiro de maternidade. Noites em claro, a amamentação, os primeiros sorrisos, tudo enchia o coração de Alena de uma felicidade sem limites. Roman, por sua vez, parecia flutuar na sétima nuvem. Ao chegar do trabalho, a primeira coisa que fazia era pegar a filha no colo, carregá-la pela sala, mostrando-lhe cada objeto com paciência de professor. Isso aqui é uma lâmpada, Katiusha. Ela dá luz. E esse quadro, viu? Tem flores bonitas pintadas. Quando você crescer, eu te ensino a desenhar. Viviam com o salário de Roman e o auxílio maternidade de Alena. O dinheiro era justo, mas não se queixavam. Nos fins de semana passeavam com o carrinho no parque. Às vezes visitavam Valentina Fyodorovna, que ao ver a neta pela primeira vez, derreteu-se por completo. É a cara do Ronca quando pequeno, só os cabelos mais escuros, repetia, balançando Kati nos braços. Vai ser uma beleza, toda parecida com a mãe. De vez em quando, Zóia aparecia, agora caixa-chefe de um supermercado, trazendo fraldas, papinhas e notícias do mundo lá fora. E aí, amiga? Tá dando conta? Perguntava quando Roman saía para fumar na varanda. Tudo bem. Melhor do que nunca, respondia Alena sincera, apertando contra o peito a filha adormecida. Sabe, eu sempre sonhei com uma família assim, marido, filho, amor. E agora está aqui, minha felicidade. Finalmente estou em casa. Ela não sabia então que a felicidade, como o sol da primavera, pode se esconder de repente atrás das nuvens, deixando para trás apenas frio e vazio.
Mas isso viria depois. Por enquanto, ela apenas vivia e amava, sentindo-se, pela primeira vez na vida, verdadeiramente necessária e importante. O verão de 2020 foi abafado e inquieto. Katenka completou 8 meses, uma menina tranquila, sorridente, que já engatinhava com curiosidade, explorando o mundo ao redor. Raramente choramingava, dormia quase a noite toda e enchia o pequeno apartamento com seu arrulhar, criando uma atmosfera aconchegante. Filha de ouro, dizia Alena com orgulho à vizinha, mostrando a pequena. Toda parecida com o pai, tão calma e sensata. Mas o próprio pai, aos poucos, deixará de ser calma e sensato. Roman passou a voltar do trabalho com o rosto feio, irritado. Reclamava do cansaço, dos chefes, do salário baixo. Não consigo dormir por causa dessas noites mal dormidas de vocês, atirava, embora Kati quase nunca acordasse à noite. No trabalho mal consigo me sustentar, e ainda por cima os vizinhos de cima começaram uma reforma. Alena tentava manter silêncio em casa quando ele descansava, mas certo dia, ao sugerir que o ajudasse no banho da filha, ele explodiu. Trabalho o dia todo como um condenado. Não posso ter nem 2 horas de paz? Depois dessas explosões, geralmente a abraçava com culpa, prometia mudar. Mas no dia seguinte, tudo se repetia. O auxílio maternidade acabava mais rápido do que ela calculava. Alena começou a pensar em voltar ao trabalho antes do previsto. Na creche a esperavam. Poderia negociar um horário flexível, e a vizinha aposentada poderia ficar com Kati. Pra quê? Roman deu de ombros quando ela compartilhou a ideia. Não estamos passando necessidade. Uma criança precisa da mãe, não de babá. Mas já temos dívidas do aluguel, argumentou Alena. E a comida está cada vez mais cara. Sou o homem da casa. Eu dou conta, cortou ele, em tom que não admitia réplica. Vou arrumar um bico. Os bicos realmente apareceram. Às noites e nos fins de semana, o chamavam para consertar torneiras e radiadores em serviços particulares. Mas, estranhamente, o dinheiro em casa não aumentava. Roman passou a se atrasar depois do trabalho, e aos sábados e domingos sumia desde cedo até tarde da noite. Encontrei uns amigos, respondia, evasivo. Não tenho direito de descansar? Trabalho, ganho meu dinheiro, tenho direito de me divertir como gente. No outono de 2020, as dívidas do aluguel cresceram tanto que chegou um aviso de corte de energia. Desesperada, Alena ligou para a sogra, tentando descobrir onde estava Roman. Ele não atendia o telefone havia 2 dias. Valentina Fyodorovna apareceu em pessoa, com uma grande sacola de mantimentos e um envelope com o valor necessário para quitar a dívida. Não diga nada, interrompeu a nora. Eu mesma pago isso, mas me explique, o que está acontecendo com meu filhote? O que ele anda aprontando? Ele trabalha muito, tentou defendê-lo Alena. Cansa. Precisa relaxar. Trabalha, é? Valentina Fyodorovna apertou os lábios. E por que então a Ninka, do 3º andar, me perguntou se é verdade que meu filho passa todos os dias num novo clube de ginástica? Será que não está trabalhando lá por acaso? Naquela noite Roman chegou tarde. Cheirava a um perfume caro que Alena nunca lhe conhecera. Questionado sobre o clube, respondeu com relutância. Arrumei um bico lá. Trocar torneiras nos chuveiros. Não quis falar antes, até ter certeza de que seria fixo. Ela acreditou. Queria acreditar. A alternativa doía demais. Valentina Fyodorovna passou a visitar toda semana, trazendo comida ou roupinhas para Kati, que crescia. Parou de levar dinheiro. Provavelmente, entendeu que ele não chegava ao orçamento familiar. Com a chegada do inverno, Roman ganhou uma nova rodada de amigos cujos nomes nunca mencionava. Agora não apenas se atrasava, às vezes nem voltava para dormir, justificando que tinha ficado até tarde com os colegas e já era tarde demais para voltar. Tem alguma coisa errada aqui, amiga, dizia Zóia, ninando Kati enquanto Alena preparava o jantar que provavelmente comeria sozinha. Você não é cega, está vendo tudo. É só uma fase, teimava Alena. Toda família passa por dificuldades. Ele só ainda não se acostumou com a responsabilidade. Ela ainda acreditava que seu amor poderia trazer de volta o Roman de antes, aquele carinhoso, sonhador, que falava em uma casinha no campo. Não podia ter mudado tão rápido. Não podia tê-la traído assim. Na manhã de abril de 2021, enquanto Roman ainda dormia após mais uma chegada tardia, seu celular vibrou com uma mensagem. Alena lançou um olhar distraído para a tela e congelou. Bom dia, gatão. Obrigada pela noite de ontem. Beijo seus lábios doces, Angelica. O mundo pareceu parar. Ela ficou imóvel, incapaz de desviar os olhos daquelas palavras. Na cabeça só uma frase martelava. É aqui que ele some. Tem outra mulher. Com mãos trêmulas, desbloqueou o telefone. Roman nunca usava senha.
Não temos segredos, dizia. Na conversa com certa Angelica, dezenas de mensagens, carinhosas, íntimas, iguais às que ele antes escrevia para ela. Não percebeu quando Roman acordou nem quando. Se aproximou por trás e arrancou o telefone de suas mãos com um movimento brusco. Você está me espionando? Rugiu, mas ao ver a expressão dela, hesitou. O rosto de Alena era um retrato de dor e traição. Quem é ela? Foi tudo que conseguiu balbuciar, a voz quebrada. Angelica. É a administradora da academia onde eu faço uns bicos, respondeu ele após uma pausa, e o tom soava quase culpado. Não queria que você soubesse. Faz uns 6 meses. Baixou os olhos como se as palavras pesassem. Alena, não queria te magoar. Só que com ela, é mais fácil. Ela me entende, não me cobra cada centavo. Não exige que eu me mate de trabalhar como um burro de carga. As lágrimas finalmente transbordaram. Eu que te cobro. Eu, que fico sozinha com a nossa filha enquanto você se diverte. Eu, que nunca te reclamei por não trazer dinheiro para casa. Roman explodiu como se aquela discussão fosse um vulcão adormecido há anos. Você me acha um fracassado. Olha para mim como se eu te devesse algo. Canso de ser seu menino de recados. Quero viver, não só sobreviver. Angelica não me pede o impossível. Ela me aceita como eu sou. Os gritos acordaram Kátia, que começou a chorar no berço, mas nenhum dos dois notou. Anos de frustração, decepção e ressentimento jorraram naquele escândalo brutal. Ao anoitecer, Roman arrumou suas coisas com mãos trêmulas e bateu a porta ao sair. Vou pra ela. Lá me valorizam. O estalo da fechadura ecoou como um ponto final. Alena permaneceu imóvel no meio da sala com a filha no colo, sem entender como sua vida feliz desmoronara em questão de horas. Os meses seguintes se transformaram em um pesadelo sem fim. Procurar emprego virou uma batalha, a antiga vaga na creche já estava preenchida, e em todo lugar exigiam experiência ou ofereciam horários incompatíveis com a criação de uma criança pequena. O aluguel da casa teve que ser desocupado, sem renda fixa, ela não conseguia pagá-lo. As tentativas de encontrar um lugar mais barato esbarravam em depósitos que não tinha como arcar. Roman sumiu. Não atendia ligações. Uma vez enviou uma quantia irrisória com a mensagem, para fraldas. Nada além disso. Valentina Feodorovna, a sogra, ligava esporadicamente, perguntava pela neta e às vezes mandava algum dinheiro. Mas dava para sentir o conflito em sua voz. Ela se dividia entre o filho e a nora, sem ousar tomar partido. Quando Alena já estava prestes a recorrer à assistência social, um toque na campainha mudou tudo. Na porta, ereta e decidida, estava Valentina Feodorovna com uma grande bolsa na mão. Arrume suas coisas, disse sem rodeios. Você e Kátia vão morar comigo. Mas, Alena tentou protestar. Nenhum, mas cortou a sogra. Pensei muito. Vi como você é uma boa mãe, e foi uma boa esposa. Meu filho se revelou um egoísta. Eu falhei na educação dele, não soube ensinar responsabilidade. E eis o resultado. Ajudo-a a juntar as poucas coisas, pegou Kátia no colo, a menina esticou os bracinhos para a avó, feliz, e as levou até o táxi que esperava. Fique comigo até se reestabilizar, continuou no caminho. Tenho um quarto vago. Enquanto você procura trabalho, cuido da Kátia. Depois a gente vê. Naquela noite, depois de deitar a filha na caminha que Valentina Feodorovna tirara do sótão, é a do ronca quando pequeno, Alena finalmente permitiu que as lágrimas de alívio, gratidão e esperança escorressem. A sogra sentou-se ao seu lado, abraçou-a com seus braços fortes, marcados pelo trabalho. Chora, minha filha, chora. Vai passar. Depois acrescentou com firmeza. Você é jovem, bonita, inteligente. Ainda vai ter tudo, amor verdadeiro, felicidade. E eu vou ajudar no que puder. E o Roma? Perguntou Alena entre soluços. Ele é seu filho. Confirmou Valentina Feodorovna, a voz embargada. Mas chegou a hora de arcar sozinho com suas escolhas, sem a mãe para amparar. Vocês duas, apontou para Alena e Kátia, não vou abandonar. Já são minha família. Pela primeira vez em meses, Alena dormiu sem pesadelos. O futuro ainda era uma incógnita assustadora, mas ao lado dela respirava Kátia, e na sala ao lado, Valentina Feodorovna resmungava baixinho. Não sabia então que aquele gesto, a mudança para a casa da sogra, não seria apenas um refúgio temporário, mas o primeiro passo rumo a uma nova vida. Uma vida onde conheceria alguém capaz de valorizar seu coração generoso e se tornar um pai de verdade para sua filha. O outono de 2021 pintou a cidade de Dourado e Grená. A rotina na casa de Valentina Feodorovna foi se ajustando. Alena e Kátia se acomodaram no quartinho apertado, mas aconchegante, uma caminha infantil, uma escrivaninha e um cômodo antigo com espelho embutido. A sogra se recusou a aceitar qualquer pagamento.
Primeiro se firme. Encontre um bom trabalho. Não vai ser a neta que me deixará na miséria, dizia, afastando as notas que Alena insistia em lidar com suas economias minguadas. Minha aposentadoria é boa, sou médica aposentada. Ainda faço uns bicos, injeções nos vizinhos, soro, dá para complementar. Pelas manhãs, Valentina Feodorovna se deliciava cuidando de Kátia enquanto Alena preparava o café. Depois, saíam juntas. A avó e a neta passeavam no parque próximo, e a mãe percorria creches, escolas e centros de desenvolvimento infantil. Preciso de um horário que me permita buscar minha filha. E que, se ela adoecer, eu possa faltar, explicava em cada entrevista. Os empregadores sorriam educadamente, prometiam ligar e nunca mais davam notícias. Alguns eram diretos: mães de crianças pequenas são funcionárias instáveis, vivem de atestado. Outros ofereciam salários que mal cobririam o berçário e o transporte. Não desanime, incentivava Valentina Feodorovna. A nossa hora vai chegar. Até que, folheando o jornal local, Alena deparou-se com um anúncio pequeno: Centro Infantil Privado Sônico, contrata educadora. Experiência com crianças obrigatória. Horário flexível, salário compatível. Vamos lá dar uma olhada, propôs a sogra. Fico com a Kátia, você vai à entrevista. Centros privados costumam pagar melhor. O Sônico ficava em um casarão de 2 andares, cercado por um pomar de macieiras. Pelas janelas largas, via-se salões claros, mobília colorida e brinquedos por toda parte. Na porta, uma placa: diretor, Igor Dmitrievich Volkov. No escritório amplo, um homem de cerca de 30 anos, alto, esguio, com olhos cinzentos atentos e fios prateados nas têmporas, recebeu Alena. Falava baixo, mas cada palavra tinha peso. Nosso centro trabalha com metodologia própria. Não somos uma simples babá para os filhos dos pais ocupados. Criamos um ambiente para o desenvolvimento integral da criança. Examinou seu currículo, fez perguntas sobre sua experiência, sua visão de educação, e então, inesperadamente: você tem filhos, Alena Petrovna? Uma filha, ela sorriu. Kátia vai fazer 2 anos. Algo passou por seu olhar. Curiosidade? Uma sombra de memória? Poderia começar semana que vem? Perguntou após uma pausa. Vamos ajustar seu horário para que consiga buscar a Kátia na creche. Uma nova fase começou na vida de Alena. Já em meados de outubro, quando ela se adaptar ao ritmo do centro, Igor Dmitrievich a chamou em seu escritório após o expediente. Alena Petrovna, gostaria de pedir sua ajuda, começou ele, com um tom que misturava formalidade e uma ponta de vulnerabilidade. Tenho um filho, Artyom. Ele tem 6 anos, e estamos passando por dificuldades. Depois que sua mãe faleceu, ele se fechou completamente. Quase não fala com as outras crianças. Igor contou que sua esposa, Natália, morrera em um acidente de carro 2 anos antes. Eles haviam se conhecido na escola, casado logo após a faculdade. Ela, professora de música, fora quem sugerira a criação do centro infantil. Artyom frequentava o grupo de preparação, mas não conseguia se adaptar. As outras educadoras já haviam desistido, dizendo que o menino não respondia a nenhuma abordagem. Você acha que poderia tentar? Perguntou Igor, com um fio de esperança na voz. Alena não hesitou. Vou fazer o que puder. No dia seguinte, ela viu Artyom pela primeira vez, um garoto magro, de olhos sérios como os do pai, sentado sozinho em um canto da sala de brinquedos. Montava um quebra-cabeça complexo, indiferente ao barulho das outras crianças ao redor. Olá, Alena ajoelhou-se ao seu lado com delicadeza. Posso ver o que você está construindo? O menino lançou-lhe um olhar rápido e voltou-se para as peças, sem responder. Mas Alena não se afastou. Sentou-se em silêncio, observando, às vezes fazendo um comentário suave. Que solução interessante! E se você colocasse esta peça aqui? Ficaria ainda mais resistente, não acha? Dia após dia, ela encontrava maneiras de se aproximar sem pressionar. Não o forçava a falar, não sufocava com perguntas. Apenas estava ali presente, paciente, como um porto seguro. Em uma semana, Artyom já permitia que ela o ajudasse com as construções mais difíceis. Em 2, respondia, ainda com palavras curtas, mas respondia. O verdadeiro avanço veio 1 mês depois. Alena levou para a sala uma pequena caixa de música antiga, com uma bailarina que girava ao som de uma melodia. Minha mãe me deu de presente de aniversário, mentiu ela, abrindo a tampa com cuidado. Guardo como um tesouro. Artyom olhou para o objeto com um interesse genuíno, algo que não demonstrara por nada até então. Meu pai também tem uma igual, murmurou pela primeira vez mencionando a mãe. Ela gostava de ouvir a música. Era a primeira frase sobre Natália que ele pronunciava em 2 anos. Naquela noite, quando Igor chegou para buscar o filho, Artyom surpreendeu a todos ao pegar a mão de Alena.
Papai, a Alena Petrovna sabe da caixa de música. Igor congelou, chocado ao ouvir o filho falar da esposa. Quando Alena explicou o que acontecerá, seus olhos se encheram de lágrimas. Natália amava essa melodia, disse ele com a voz embargada. Sonata ao Luar, de Beethoven. Ela sonhava em ensinar Artyom a tocá-la no piano um dia. A partir daquele momento, o trabalho com o menino fluiu com mais naturalidade. Alena criava situações em que ele precisava interagir, jogos em equipe, atividades que exigiam colaboração, desafios que só podiam ser superados com a ajuda dos outros. Nas tardes quietas de inverno, quando o centro esvaziava, Igor às vezes ficava além do horário, convidando Alena para um chá e perguntando sobre os progressos do filho. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, confessava ele. Depois que Natália morreu, foi como se eu tivesse perdido não só a esposa, mas também o filho. Ele estava ali, mas era inatingível. Agora ele está começando a sorrir de novo. Alena compartilhava suas observações, os pequenos triunfos, as estratégias que usava. Igor ouvia com atenção, às vezes anotando algo. Você tem um dom, Alena Petrovna. Já pensou em sistematizar isso como um método de trabalho? Na primavera de 2022, quando Valentina Feodorovna levou Katia ao Solnico, Alena matriculou a filha na turma dos menores, com a bolsa para funcionários. E então aconteceu algo inesperado. Artyom, que sempre evitava crianças pequenas, aproximou-se de Katia e lhe estendeu seu carro de brinquedo favorito. Quer brincar? Eu te mostro como ele anda. Desde então, ele passou a cuidar da menina durante os passeios, ajudando-a a subir no escorregador, protegendo-a quando outras crianças se mostravam bruscos. Certa vez no parque, alguns garotos mais velhos começaram a provocá-la tentando tirar sua boneca. Artyom, que geralmente fugia de conflitos, colocou-se entre eles com uma firmeza surpreendente. Deixem ela em paz. Ela é pequena. Os meninos, atônitos com a reação do habitualmente silencioso Artyom, recuaram. Orgulhoso, ele levou Katia de volta até Alena, segurando sua mão com força. Eu a defendi, como papai falou. Os homens têm que proteger as meninas. Depois desse episódio, Igor sugeriu que saíssem os 4 juntos em um passeio. Ele e Artyom, Alena e Katia. Essas saídas logo se tornaram rotina. Caminhadas no parque alimentando os patos no lago da cidade, idas ao teatro de bonecos. As crianças se davam bem, e os adultos, aos poucos, aprendiam a confiar novamente. Finalmente um homem à sua altura, comentou Valentina Feodorovna certa vez, quando Igor os buscou para levá-los à dacha dos pais dele. Sério, responsável. E trata a Katia como se fosse sua. A Valentina Feodorovna não é nada disso, Alena corou. Somos apenas colegas e as crianças se dão bem. Mas a sogra apenas sorriu maliciosa. Conheço bem esses, apenas colegas. Não tira os olhos de você. E olhe como você está radiante ao lado dele. Era verdade que algo além da relação profissional havia surgido entre eles. Igor ajudava Alena com suas pesquisas pedagógicas. Ela, por sua vez, dava-lhe conselhos sobre como se aproximar do filho. Podiam passar horas conversando sobre livros, música, educação, sonhos. Mas ambos temiam dar o próximo passo. Igor, aos 33 anos, achava-se velho demais para Alena, que tinha 27, além de carregar o peso de ser pai e as memórias de uma esposa que não superara. Alena, por sua vez, depois de um casamento falido, receava confiar novamente, temendo nova dor. Tudo mudou em uma noite quente de julho. Sentados em um banco à beira do lago, enquanto as crianças alimentavam cisnes com migalhas de pão, o sol se punha lentamente, pintando a água em tons dourados e rosados. Alena Petrovna, Artyom aproximou-se de repente, com a franqueza das crianças. Você poderia ser minha mãe? A pergunta pairou no ar. Igor empalideceu, depois ruborizou. Artyom, não se pode perguntar isso assim. Desculpe, Alena, ele não pensou no que estava dizendo. Está tudo bem, respondeu ela, olhando nos olhos do menino. Sabe, Artyom, você já tem uma mãe, e ela sempre será sua mãe mesmo não estando aqui. Mas se você quiser, posso ser sua amiga. Uma amiga muito próxima. Tipo uma segunda mãe? Insistiu ele. Sim, concordou ela, sentindo o coração bater forte. Tipo uma segunda mãe. Quando as crianças voltaram a brincar junto à água, Igor pegou sua mão. Você me devolveu meu filho, Alena. Não sei como agradecer. Não precisa, ela balançou a cabeça. Artyom é um menino incrível. Só tive sorte em encontrar a maneira certa de chegar até ele. Não é só sorte, retrucou Igor. É o seu coração. Você é extraordinária. Seus olhares se encontraram, e tudo aquilo que ficará não dito por meses tornou-se claro, inevitável. Eles precisavam um do outro.
Precisavam daqueles filhos que já os viam como uma família. Tenho muito medo de estragar tudo, admitiu Igor. Você é jovem, linda, tem a vida toda pela frente. E eu? Você é quem me ensinou a acreditar no bem de novo, respondeu Alena, baixinho. Igor, você é a pessoa ao lado de quem me sinto protegida, continuou Alena, com a voz levemente trêmula. E sabe, acho que nossos filhos já decidiram tudo por nós. Ele tocou seu rosto com uma delicadeza que parecia temer romper aquele momento, como se não acreditasse que aquele instante fosse real. Eu te amo, Alena. E se você permitir, farei tudo para que nunca se arrependa de me escolher. O vento de julho trouxe até eles o riso das crianças. Kátia e Artyom, absortos em sua brincadeira, nem perceberam que seus pais, embora ainda não oficialmente, finalmente haviam encontrado coragem para confessar o que sentiam. Uma nova página de suas vidas começava ali, unindo 4 corações solitários em uma só família. Capítulo 5. A felicidade que você merece. O outono dourado de 2022 presenteava os últimos dias quentes antes do inverno longo. Em uma daquelas tardes, quando o sol se filtrava pelas folhas rarefeitas e espalhava reflexos dourados sobre a água, Igor convidou Alena e as crianças para seu lugar favorito, o lago no parque da cidade. As crianças, já acostumadas aos passeios juntos, correram logo para a beira de água, onde lebres brancos deslizavam com elegância. Artyom, sempre sério e atento, segurava a mão de Kátia, explicando-lhe por que não podiam entrar na água, mesmo que tivessem muita vontade. A menina ouvia-o com admiração, como se cada palavra do irmão mais velho fosse uma lei. Olha só para eles, murmurou Igor, abraçando Alena pelos ombros. Ela sentiu, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Nos últimos meses, as crianças haviam se tornado inseparáveis. Artyom protegia a Kátia dos valentões da escola, ensinava-a a montar quebra-cabeças, lia histórias para ela antes de dormir, e a pequena o olhava com olhos brilhantes, tentando imitá-lo em tudo. Alena, a voz de Igor mudou de tom, fazendo-a virar-se para ele. Ele se ajoelhou ali mesmo, na margem do lago, e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Seja minha esposa, e mãe do Artyom. Seu olhar era uma mistura de esperança e medo, como se temesse que ela dissesse não. Não é um pedido com fogos de artifício, mas é do fundo do coração. Nós dois, eu e Artyom, não conseguimos mais imaginar a vida sem você e Kátia. Antes que Alena pudesse responder, Artyom, que havia notado a cena, correu até eles, ofegante. Alena Petrovna, papai disse que quer que você seja nossa mamãe de verdade e que Kátia seja minha irmãzinha. Ele olhou para ela com olhos suplicantes. Por favor. Kátia, sem entender direito o que acontecia, mas sentindo a emoção no ar, também se aproximou e abraçou as pernas de Alena. Mamãe, mamãe, repetia como se já soubesse no fundo de seu coraçãozinho que aquilo era certo. Alena não conseguiu segurar as lágrimas. Um ano antes, achava que sua vida estava destruída, que só lhe restavam solidão e uma luta árdua pela sobrevivência. Mas ali estava um homem que a olhava como se fosse um milagre, e 2 crianças que já a chamavam de família. Sim, respondeu, simples assim. Sim, serei sua esposa, Artyom, e seremos a família mais feliz do mundo. Igor colocou no dedo dela um anel com um pequeno, porém impecável diamante, e a beijou com uma ternura que fazia parecer que ela era o bem mais precioso que já havia segurado. As crianças pulavam ao redor, gritando de alegria, assustando os cisnes e os poucos transeuntes que passavam por ali. A cerimônia foi marcada para dezembro, antes do Ano Novo. Uma celebração íntima só para os mais próximos. Valentina Fyodorovna, ao saber da notícia, chorou de felicidade. Minha filha finalmente encontrou sua felicidade. Agora minha alma pode descansar em paz, disse, enquanto ajudava nos preparativos, escolhendo flores, tecidos e cardápios com a energia de quem organizava o casamento dos próprios sonhos. No dia da cerimônia, Alena parecia ter saído de um conto de fadas. Seu vestido, simples mas elegante na cor marfim, realçava seu brilho natural. Flores frescas entrelaçadas nos cabelos, olhos cintilantes. Ao seu lado, as pessoas mais importantes de sua vida. O noivo, impecável em seu terno escuro, Artyom, uma versão em miniatura do pai, e Kátia, em um vestido de princesa saltitante de excitação. Declara-os marido e mulher, anunciou o registrador, de cabelos grisalhos. Podem beijar a noiva. Naquele instante, Alena entendeu que nunca havia sido verdadeiramente feliz antes. O que sentia agora não tinha comparação com seu primeiro casamento, apressado e construído mais sobre o medo da solidão do que sobre um amor profundo. A partir de janeiro de 2023, começou sua nova vida em comum.
Mudaram-se para a casa espaçosa de Igor, um sobrado com jardim, localizado perto do centro infantil. Alena se dedicou a transformar aquele espaço em um lar, escolhendo cortinas, arrumando fotos, criando uma atmosfera de calor e acolhimento. Você tem um dom para dar vida a uma casa, dizia Igor, observando como os cômodos antes impessoais ganhavam alma. Antes, aqui só havia paredes. Agora cada canto respira amor. Sua carreira também floresceu. Igor a convidou para ser a metodologista-chefe do centro, onde desenvolveu programas autorais para crianças de diferentes idades, ministrou workshops para educadores e escreveu artigos para revistas especializadas. Sua experiência com Artyom, um menino inicialmente fechado, tornou-se a base de uma metodologia inovadora para trabalhar com crianças traumatizadas. Artyom, no primeiro ano escolar, revelou-se um aluno brilhante, especialmente em matemática e ciências. Kátia, com seus 3 anos, frequentava o grupo Sonico, Raios de Sol, e já demonstrava talento excepcional para desenho e modelagem. Valentina Fyodorovna, que finalmente aceitara Igor como genro, visitava-os frequentemente, mimando os netos com tortas caseiras e geleias, além de ajudar nas tarefas domésticas. Nunca te vi tão feliz, filha, confessou certa vez, enquanto Alena arrumava a mesa para o jantar. Você está radiante. Isso é amor de verdade. Guarde-o com carinho. Até que em uma tarde de primavera de 2023, enquanto Alena buscava Kátia na creche, um carro importado caro parou junto ao portão do centro. Dele desceu Roman, tão bonito quanto antes, mas com novas rugas ao redor dos olhos e uma expressão amarga nos lábios. Alena sentiu o coração saltar, não de dor ou raiva, mas de surpresa. Achava que nunca mais o veria, e se o visse, imaginava que só sentiria ódio ou medo. Mas ali estava apenas uma calma estranha, misturada a uma ponta de pena. Olá, Roma, cumprimentou serena. O que te traz aqui? Quando os dois ficaram a sós, Roman finalmente disse o que viera dizer. Sua voz saía pesada, como se as palavras custassem a sair. Eu entendi que perdi tudo, Alena. Você merece essa felicidade. E eu estraguei tudo. Ela o olhou com calma, sem pressa, como se já tivesse revirado aquelas memórias 1000 vezes na cabeça. Tudo ficou no passado, Roma respondeu serena. Eu já te perdoei há muito tempo. Se não tivesse perdoado, não teria conseguido seguir em frente. E Kátia? Ele apertou os dedos com nervosismo, como se a pergunta o queimasse por dentro. Ela é minha filha. Queria recuperar o tempo perdido. Alena refletiu. Não tinha o direito de privar a filha do pai, mas também não queria que a menina sofresse com a chegada repentina de um estranho que de uma hora para outra, reivindicaria o lugar de pai. Era um equilíbrio frágil, como segurar um copo cheio até a borda. Vamos decidir isso junto com Igor? Propôs. Ele já é um pai de verdade para Kátia. Ela o adora. Igor, que ouvirá parte da conversa, aproximou-se deles com passos firmes. Seu rosto não traía emoção, mas os olhos estavam atentos. Eu planejava adotar Kátia oficialmente se Alena concordasse, disse direto. Mas se você quer fazer parte da vida dela, podemos encontrar um jeito. Roman os observou, aqueles dois tão seguros, tão unidos como se lessem um ao outro sem precisar de palavras. Olhou para a casa, onde as crianças brincavam, e para Kátia, que, espiando pela janela, acenou para Igor e gritou. Papai, vem aqui. Parece que ela já decidiu por mim, murmurou Roman, com um sorriso amargo. Sabe, Alena, eu nunca estive pronto para ser pai. Nem naquela época, nem agora. Fez uma pausa, como se as palavras doessem. Talvez seja melhor não confundir a cabeça dela com minhas tentativas. Se Igor quer adotá-la, eu assino todos os papéis. Igor o encarou sério. É uma decisão grande. Pense bem. Mas Roman já havia decidido. 2 semanas depois, trouxe os documentos assinados e nem pediu para ver a filha. É melhor que ela cresça em uma família completa, onde seja realmente amada, disse com a voz embargada. Vou acompanhar de longe os progressos dela, se me permitirem. O verão de 2023 foi passado na casa de campo dos pais de Igor, uma construção espaçosa com um jardim onde macieiras e cerejeiras carregavam frutos. As crianças passavam os dias ao ar livre, nadando no pequeno lago, colhendo bagas e inventando brincadeiras. Os adultos desfrutavam da quietude, do silêncio só quebrado pelo canto dos pássaros e pelo riso das crianças. Sabem que estou pensando? Perguntou Igor certa noite, enquanto os dois observavam da varanda, Artem ensinando Kátia a lançar um aviãozinho de papel. Alena sorriu, como se já soubesse o que viria. Tenho uma novidade para você, disse baixinho. Ele se virou intrigado. Seu desejo já começou a se realizar. Estou grávida. Igor congelou. Por um instante não acreditou no que ouvia.
Depois, como se voltasse a ser menino, pegou-a no colo e rodopiou, como seu próprio pai fazia com ela quando era pequena. Alenuca, isso é um milagre! Exclamou entre risos e lágrimas. Quando? Como você está se sentindo? É menino ou menina? Ainda é cedo, só 6 semanas, riu ela. O médico disse que está tudo bem, mas o sexo ainda é segredo até para mim. Naquele momento, as crianças correram até eles, alarmadas com a agitação dos adultos. O que aconteceu? Perguntou Artem, desconfiado. Por que estão gritando? Igor ajoelhou-se na frente do filho, pousando as mãos em seus ombros. Vamos ter um bebê, Tema. Você vai ser irmão mais velho de novo. Os olhos do menino se arregalaram de surpresa, depois brilharam de alegria. Sério? Vamos ter um bebê de verdade? E sem esperar resposta já sonhava. Tomara que seja um irmãozinho. Vou ensinar ele a jogar futebol e montar robôs. Eu quero uma irmãzinha, protestou Kátia, não querendo ficar para trás. Vou brincar de boneca com ela. Vamos ver, sorriu Alena, abraçando os dois. O importante é que ele ou ela vai nos amar muito. Naquela mesma noite, Valentina Fyodorovna chegou com uma cesta de guloseimas. Ao saber da novidade, bateu palmas, emocionada. Meu Deus, um terceiro netinho! Agora vou me mudar de vez para perto de vocês, não tenho mais desculpa. O inverno de 2024 foi branco e suave. Alena, que completará 30 anos, estava no 7º mês de gestação. A barriga arredondada não a impedia de gerenciar o segundo filial do Solnico, o centro infantil que ela e Igor haviam aberto no bairro vizinho. Sua metodologia de trabalho com crianças ganhará reconhecimento não só na cidade, mas em outras regiões. Professores vinham de longe para aprender com ela. Artem, agora um aluno exemplar do 2º ano, se apaixonara por xadrez e robótica. Continuava protetor com Kátia, que completara 4 anos, e mal podia esperar pelo irmãozinho. O ultrassom já havia confirmado que seria um menino. Valentina Fyodorovna, fiel à palavra, mudará-se para um apartamentinho no prédio ao lado. Agora era ela quem buscava os netos na escola e na creche, ajudava nas tarefas domésticas e enchia a casa com o cheiro de suas tortas caseiras. Estava realizada em seu papel de avó de uma família numerosa. E então chegou Maria Ivanovna, a antiga patroa de Alena. A professora aposentada ficará sozinha após a morte da irmã e adoecera. Ao saber da situação, Alena não hesitou, ofereceu-lhe um quarto em sua casa. Havia espaço de sobra, e as crianças só ganhariam com mais uma avó amorosa. Você sabe, Alenuca, disse Maria Ivanovna certa vez, observando Igor ler uma história para as crianças antes de dormirem. Sempre soube que você seria feliz. Sua alma é luminosa, boa. Pessoas assim sempre recebem o que merecem. Naquela noite, quando as crianças já dormiam e a casa respirava quietude, Alena ficou junto ao fogão, preparando um chá de ervas. Os anéis em seus dedos, a aliança e aquele com um pequeno brilhante, cintilavam à luz da lâmpada. Igor aproximou-se por trás, abraçou-a por trás e pousou as mãos em sua barriga, sentindo o bebê se mexer. Vai ser um menino cheio de energia, sorriu, todo igual à mãe. Ela se encostou nele, sentindo o calor de seu corpo, e pensou que a felicidade verdadeira não faz alarde. Ela aquece o coração em silêncio. Está nos momentos de paz, no riso das crianças no outro cômodo, nas mãos cuidadosas do marido, nos olhares carinhosos daqueles que amamos. Seus olhos caíram sobre a foto emoldurada na lareira, a família toda reunida, eles dois no centro, Artem e Kátia aos lados, Valentina Fyodorovna e Maria Ivanovna atrás. A imagem fora tirada no ano novo. Todos sorriam, os olhos brilhantes. Em que está pensando? Perguntou Igor, beijando-lhe a têmpora. Em como a vida se encaixa de maneira surpreendente, respondeu. Quem diria que dos escombros do meu passado nasceria algo tão bonito? Você merece, disse ele simples. Merece tudo de melhor, minha Alenuca. Ela se virou, beijou-o e depois pegou sua mão, colocando-a sobre a barriga, onde o bebê novamente se mexeu. Sente? Sussurrou. É o futuro nos chamando. Nosso futuro. Lá fora alguns flocos de neve dançavam no ar. A lenha estalava na lareira e no coração de Alena florescia uma primavera eterna, a primavera de um amor que nem as tempestades da vida conseguiram apagar.